Ninguém te quer aqui. Naquela noite, a casa cheirava a peru e laranja. O mantel branco que minha mãe me passou estava sobre a mesa, tremendo como se tentasse segurar memórias. O relógio de pêndulo marcava o compasso que meu corpo já conhecia, tic-tac. E eu ouvi ele mais alto do que devia, como se cada batida contasse um ano a mais. A porcelana estava posta, os pratos finos, a travessa de prata que o Gerardo gostava de polir. Ao lado, a cadeira vazia dele fazia sombra sobre o aparador onde ainda tinha uma foto dele, sorrindo, tranquilo, com as mãos cruzadas. Sentei com o braço apoiado. O gesso ainda me dava calor quando eu encostava a mão na toalha bordada. A Marcela entrou carregando um prato, com um sorriso calculado. E o Ricardo, logo atrás, com o olhar que eu reconhecia como um animal que calcula o terreno antes de atacar. Consuelo, disse a Marcela, com a voz doce que às vezes ela usava quando me pedia dinheiro. Tá se sentindo melhor? Já tá comendo direito? Parecia mais afável que o costume, mas não era afeto, era precisão. O Ricardo largou uma sacola sobre a bancada e, quando me olhou, aquilo que vinha dele era como um vento que cheira a tinta fresca, novidade que quer apagar o que já existia. Eles fizeram a reverência mínima à tradição, brindaram com suco de romã e eu quis acreditar que, por uma noite, a casa ia ser casa de novo. Foi o Ricardo quem quebrou o fio fino dessa ilusão. Você sempre foi um peso, dona Consuelo, disse ele, quase em tom de brincadeira. E a palavra caiu na mesa como um prato que escorrega. A Marcela sorriu de um lado só, como se ensaiasse para uma plateia. Ninguém te quer aqui, completou o Ricardo. E disse aquilo como quem confirma um fato, uma sentença que já tinha 2 juízes e nenhuma defesa. A sala ficou menor, o tic-tac do relógio cresceu. Eu sentei direito e por um momento pensei no que o Gerardo diria se tivesse ali. Talvez cruzasse os braços, talvez me chamasse para falar baixinho. Em vez disso, senti a leveza de um terrível abandono. O filho ausente, os vizinhos que fingiam não ouvir, o chão que cedeu sobre meus pés. Se você está vendo isso e a história ainda não saiu do seu peito, fica até o fim. Se inscreve no canal, deixa um comentário com a sua cidade e se algo aqui ressoar com você, diz. Histórias assim não devem ficar só na mesa da sala. Eles não esqueceram de me humilhar. Enquanto eu mastigava, tentava disfarçar o tremor nas mãos, o Ricardo começou a falar de documentos, de contas, de reorganizar tudo para facilitar. Falou como quem organiza um armário, remove o que cheira antigo, substitui por novo e fácil de limpar. É só papelada, mãe, disse a Marcela, encostando no encosto da cadeira com a postura de quem encomendou um serviço. Eu conhecia bem aquele argumento, o cuidado transformado em jaula. Em outra vida, antes do gesso e das noites longas, o Gerardo me alertou para sempre ler, sempre guardar, sempre perguntar. Eu tinha rido daquilo que agora faltava, tempo e vigor para brigar com contratos. Não era só o dinheiro, era a maneira como me faziam sentir, grande, inútil, um objeto que pesava no lar. O mais difícil foi a voz da Marcela, que uma vez me chamou de mãe com ternura e agora usava o título como selo de propriedade. Por dentro, o velho nó que eu e o Gerardo construímos com anos de cuidado e paciência começou a se desfazer. Lembrei das rosas no jardim, de uma manhã em que o Gerardo abriu o portão e, com todo o cuidado do mundo, me trouxe uma xícara de café. Pensei nas coisas que importam e em como a casa, com o mantel, a porcelana e o relógio, era o último arquivo do nosso casamento. Quando me levantei para servir mais peru, o braço doía e o gesso batia no canto do móvel. O Ricardo olhou e disse com um leve desdém: "Vai devagar, dona Consuelo, não queremos um susto." O tom era inconveniente, tinha algo de predatório naquela mistura de paciência falsa e pressa. Mais tarde, enquanto recolhia os pratos, ouvia Marcela e ele na cozinha, palavras baixas, risos controlados, planejamento.
Eu devia ter ido para o quarto, ter me deitado com o cheiro do peru ainda no nariz, esperar a manhã seguinte. Mas aquilo me queimava por dentro, a sensação de ter sido transformada numa peça de mobília. Teve uma vez, anos atrás, que o Gerardo deixou uma pasta fechada com o selo do cartório que ele insistia em guardar num lugar seguro. Eu sabia do documento porque, numa briga silenciosa e amorosa, ele me explicou que se algo acontecesse com ele, tinha meios de proteger a casa. Não confie só em coração, Consuelo, ele dizia. Tem corações que comem a casa. Na época, achei aquilo exagero de um homem que já tinha visto muitas pessoas perderem tudo. Agora, enquanto eu recolhia as taças, a pasta parecia um fantasma que tinha deixado a cozinha para me vigiar. Procurei ela na estante do quarto, uma gaveta secreta que só eu e o Gerardo sabíamos usar. Estava lá, mais pesada do que eu lembrava, com a letra dele, calma, inclinada, numa carta que guardava. A letra dizia coisas que eu precisava ouvir e instruções que pareciam ter sido escritas para uma mulher que não sabia ainda que ia ter que se converter em guardiã de si mesma. Na carta, o Gerardo falava de precauções, de procurações, de um advogado de confiança, Alberto. Era um nome que já soou em conversas, um homem que conheceu ele no conselho de bairro e que eu guardei o número em secreto, talvez por medo de que eu fosse teimosa demais e disposta a resolver tudo conversando. Tinha também uma escritura com cláusulas que protegiam a casa em situações de fraude, algo que o notário redigiu quando percebeu a preocupação do Gerardo. Lembrei com um frio na barriga de como meu marido planejou para que eu não ficasse sozinha. A pasta continha instruções claras sobre contatos, senhas e, sobretudo, um pequeno bilhete. Se algum dia vierem com papéis que não entende, não assine, chame o Alberto. Era como se ele tivesse previsto cada armadilha. E eu, que tantas vezes não quis ouvir por acreditar que a vida era suave, segui as instruções com mãos que agora tremiam mais por raiva do que por dor. Guardei a pasta na bolsa que levei para o quarto e esperei uma fresta de coragem. À noite, pensei nos vizinhos. Dona Carmen, que me conhecia desde menina e cujo olhar era sempre um comboio de conselhos. O senhor que varria a calçada e era discreto. A enfermeira que cuidou do meu braço no hospital depois do primeiro empurrão. Cada um deles podia ser um fio de segurança. Eu não estava, percebi, tão sozinha quanto me faziam crer. Os dias que se seguiram foram de pequenas violências como pregos, elogios falsos que ensinavam submissão, recados entregues com tom de comando. E uma noite em que o Ricardo me empurrou com tanta força que eu caí sobre as escadas da cozinha. Não teve sangue que eu pudesse fotografar como prova. Teve uma queda, um braço torcido, um gesso colocado com pressa no hospital municipal. O médico me olhou com pena e me recomendou repouso. Na saída, avisou com voz de quem pensa no próximo. Denuncie se for preciso, senhora. E eu quis muito gritar que denunciar significava uma ruptura, que denunciar era abrir minhas memórias para que todos vissem o que se escondia atrás da cortina. A Marcela veio ao hospital e sorriu com cara de preocupação, tocou meu braço com um gesto que não era de cuidado e voltou para casa com a desculpa de que ia buscar remédios. O Ricardo ficou distante, como se tivesse medido seu amor por mim em pequenas migalhas. Na manhã seguinte, enquanto o relógio marcava suas horas, encontrei do lado da cama um envelope com uma conta de agiota e uma folha com números que não me pertenciam. A caneta de tinta vermelha, a caligrafia afiada, o aviso de que as parcelas venciam, parecia um jogo que alguém fez para me sufocar, dívidas que eu não contraí e que agora me prendiam. A Marcela disse que eram do marido, que eles estavam só reorganizando tudo. A voz dela era uma maquiagem de cuidado. O Ricardo disse que a casa precisava ser vendida, se as coisas apertassem. A palavra vendida soou como uma sentença. Foi então que lembrei do bilhete do Gerardo. Alberto, o nome voltou para mim como um farol. Não sabia o que esperar dele, mas estava disposta a tentar. Às vezes, a coragem é um fio. Outras vezes, é uma linha grossa que alguém atira quando você está afundando. Liguei. O número que ele tinha escrito ainda funcionava.
Uma voz masculina atendeu com a calma de quem já resolveu coisas que fazem os outros chorarem no travesseiro. Com poucas palavras, ele marcou um encontro. Traga a pasta e, se possível, venha com alguém que possa dar testemunho. De cabeça, fiz uma lista. Dona Carmen, o médico, o vizinho que viu o Ricardo discutir no portão. Ninguém precisava ser herói. Apenas ouvir, apenas dar valor àquilo que eu dizia. Enquanto esperava pelo dia do encontro, a tensão aumentou. O Ricardo ficou mais incisivo, a Marcela menos disposta a discutir. Um dia, encontrei a Marcela chorando no sofá. Não sei o que fazer, Consuelo, murmurou. Ele me ameaça, me diz que perde tudo, que me deixam nas ruas. Tinha medo naquela fala. Tinha também culpa, porque a lealdade dela parecia dividida entre o conforto que aprendeu a esperar e a necessidade de proteção que sabia que eu merecia. Olhei para ela e não consegui de imediato ferver de raiva. Era minha nora, sim, a parte que me chamava mãe quando o tédio pedia. E por isso mesmo tinha amor e traição entrelaçados. Lembro de um Natal anterior, quando a Marcela trouxe uma vela de cera perfumada e disse que o cheiro lembrava a infância dela. Eu aceitei o presente e coloquei do lado do relógio. Agora, no rescaldo da discussão, aquela vela parecia se apagar lentamente. Comecei a guardar em segredo anotações, recibos, pequenas evidências de movimentações. Não para acusar por prazer, mas para mostrar que eu existia e que a casa não era um móvel descartável. O Ricardo, o exato retrato do desprezo que se esconde atrás de palavras bonitas, começou a gritar mais com o que eu dizia. Numa dessas discussões, empurrou um prato que caiu no chão e uma lasca feriu a borda do aparador. A maneira como ele olhou para o dano, sem pena, apenas como se tivesse marcado que ali passou uma força, foi determinante. Se você não colaborar, disse ele baixo, a casa é nossa para reorganizar. Não era só ganância, era uma sensação de propriedade que eles cultivaram com essas pequenas humilhações. Foi aí que decidi que não ia mais me deixar reduzir à passividade. Lembrei das palavras do Gerardo, quando não souber, peça ajuda. A lista de pessoas cresceu. O Alberto apareceu com uma presença séria e, ao mesmo tempo, afável. Os olhos dele revelavam experiência em lidar com injustiças domésticas que não brilham nas manchetes. Ele leu a pasta como quem lê uma história de amor, com pausas para comentar e, em seguida, para dizer o que tinha que ser feito com firmeza. Tinha cartas, escrituras condicionais e um documento onde o Gerardo delegava poderes a um procurador caso a casa fosse alvo de fraude. Era material que, com o apoio certo, podia travar qualquer tentativa de roubo. Mas isso não anulava a urgência das ameaças. Soube por murmúrios em corredores e por mensagens que a Marcela deixou no celular que o Ricardo tinha se enrolado com pessoas que não perdoavam falta de pagamento. Tinha vozes que vinham pela noite, perguntas sobre prazos e números e uma pressa que não combinava com o Natal. Acredito que a presença de agiotas deu a ele coragem para ampliar a humilhação. Quando um homem se sente pressionado por homens piores, ele transfere o medo dele em prepotência. A Marcela, sem coragem para enfrentar os dois, oscilava entre a contrição e a defesa do Ricardo. Era como ver uma filha que você quis proteger, mas que se deixou converter em algo estranho. Na minha cozinha, o mantel ainda cheirava a peru frio. O relógio marcava um tempo que eu caminhava devagar para compreender. Chamei a Dona Carmen para dar testemunho. Convidei o médico para anotar o que vinha a público. E com a calma que vem da raiva transformada em resolução, reuni as peças que o Gerardo deixou e as evidências que a vida me deu. A Marcela perguntou por que eu fazia aquilo, e eu disse: porque esta casa é o nosso último arquivo. Não é da ganância que ela vai viver, é da memória. As lágrimas dela, dessa vez, não eram só pela discussão, eram de quem começa a entender que o lar não é um cheque a ser passado. O Ricardo, ao perceber que a papelada não se resolvia com palavras,
começou a atacar o que sabia ferir, a minha dignidade. Numa tarde, me deixou sozinha com a notícia de que uma proposta de compra tinha sido enviada por um comprador interessado, um eufemismo para pressionar qualquer venda rápida. Eu sabia que, no fundo, eles planejaram me expulsar com a desculpa de modernizar. Mas tinha mais. Nas sombras dessa proposta, percebi que tinha uma intenção clara de me tirar da casa enquanto as peças legais eram contestadas. Isso me deu pressa. Procurei o Alberto e pedi apoio para impedir qualquer transferência de propriedade. Ele conversou com um notário conhecido e explicou que, com a carta do Gerardo e as escrituras condicionais, a venda ia ser anulada enquanto o processo corresse. Não ia ser simples e ia exigir paciência, algo que aprendi a cultivar depois de tantos anos de casada. Mas era um começo real. O Alberto falou de medidas cautelares, de ordens que o juiz podia dar para evitar atos de venda. A vontade de chorar veio não por fragilidade, mas por alívio. A justiça, quando acionada por quem tem documentos e coragem e testemunhas dispostas, pode travar o impulso de quem pretende arrancar o que não é seu. A tensão, contudo, já tinha atingido o ponto de ferida. Na noite em que o Ricardo tentou levar caixas da cozinha, a gente foi às vias de fato. Ele esbarrou em mim, eu fui ao chão e senti o impacto nos ossos. O medo e a determinação se misturaram. A Marcela, ao ver a cena, mordeu o lábio e não interferiu. No corredor, a dona Carmen apareceu como se sempre soubesse quando era hora de entrar. Isso não se faz, disse ela, firme. A presença de alguém que não ocupava lugar na mesa, que não tinha interesse na casa além do decoro do bairro, foi suficiente para que o Ricardo se contivesse por um momento. Mas quando a noite acabou, as palavras voltaram a me perseguir. Ninguém te quer aqui. Repeti-as dentro de mim como quem conjura uma tempestade. Não queria que a herança do Gerardo fosse só móveis e louças, queria que fosse coragem. No dia marcado, o Alberto veio acompanhado de um assistente e de um oficial que, discretamente, explicou quais medidas podia tomar. Tinha um número para a delegacia especializada. Tinha protocolos para proteger idosos em situação de violência doméstica. Tinha opções para sacar recursos que estavam sendo desviados. Não superei de imediato a sensação de humilhação que a necessidade de recorrer a instituições traz. Mas, aos poucos, senti que era justo. A história que contei para o Alberto vinha com pausas, com lágrimas, com descrições de humilhação que não invejo a ninguém. Ele ouviu e, quando terminou, prometeu agir. Temos elementos para uma medida cautelar e, com isso, impedimos qualquer transferência de bens enquanto investigamos as dívidas e os contratos que foram apresentados. Ele olhou para a pasta, leu as cláusulas e disse que o Gerardo foi previsivo. Eu sorri amargamente, pensando que anos de cautela valiam mais que qualquer luxo. A Marcela, que estava presente, se viu confrontada com a decisão que tomou, ficar com o Ricardo ou salvar o que tinha sido dela por direito e pelo afeto que herdou. Nessa manhã, os olhos dela mostraram algo parecido com arrependimento. Quando eles foram embora para discutir um possível acordo ou para planejar uma armadilha, o relógio soou 3 badaladas longas. Foi à janela e vi as luzes da rua, as mesas das casas vizinhas, as cozinhas cheias de vozes. Em algum lugar, alguém cantava uma canção antiga de Natal. Eu sabia que nada ali ia ser mágica. A justiça não vinha como bênção instantânea, mas como processo. Ia ter audiências, ia ter papéis, talvez ameaças, talvez passos lentos. O que eu tinha, de novo, era uma arma que o Gerardo me deixou, a possibilidade de não me calar. Naquele dia, quando fechei a porta e tranquei o cadeado com cuidado, ouvi o tic-tac insistente do relógio. Era barulho suficiente para me lembrar que o tempo passa e que, por mais que alguém tente, não pode apagar o passado com palavras cruéis. Decidi não esperar para ver se a Marcela ia mudar sozinha. Decidi chamar ela na sala e falar claro. A gente sentei frente a frente.
Ela segurou minhas mãos, mãos enrugadas, dedos que um dia seguraram o pincel do Gerardo, e disse: Mãe, eu errei. A confissão foi pequena, mas verdadeira, e ali, entre a verdade e o medo, nasceu a possibilidade de reconstrução. Ainda assim, tinha um nó. O Ricardo não ia deixar a casa sem lutar. Ou melhor, ele ia lutar com as únicas armas que sabia manejar: intimidação, mentira, contatos duvidosos. Eu não podia controlar o que ele ia fazer, mas podia, finalmente, me armar com o que o Gerardo deixou e com a rede de pessoas que já se dispunham a me ouvir. O processo começava agora, com o som do relógio, com o cheiro do peru que esfriava na travessa e com a promessa de que eu não ia ser mais um peso silencioso à mesa. Quando a noite caiu de novo, ouvi o som da campainha. Alguém batia com decisão. Meu coração acelerou no ritmo do relógio. Abri a porta devagar. Do outro lado, um homem de meia-idade com uma pasta na mão e o olhar firme disse: Sou Alberto, vim cumprir o que prometi. Atrás dele, discretamente, tinha um oficial que trazia um papel oficial. A presença deles era um corte que começava a separar o antes do depois. O Ricardo, que estava na sala, ergueu a cabeça e, por um segundo, o rosto mostrou-se humano. Depois, endureceu. Vocês não podem fazer isso, bufou com a voz que costumava usar para comprar tempo. Mas os papéis já estavam postos sobre a mesa. A medida cautelar pendia de assinatura e tinha testemunhas. A leitura do documento teve o som de um sino pequeno, prático, seco, inevitável. Em silêncio, segurei a mão da Marcela. Senti que ali ela precisava decidir por quem era leal. Se tem algo que eu aprendi com os anos, é que lealdade é escolha, não herança. O Ricardo tentou resistir, gritou, fez ameaças. Falei com ele com a firmeza de quem descobriu que pode falar alto. Isto não é seu para tomar. Esta casa tem nomes, tem histórias. Não vai ser você a apagar tudo. A reação dele foi uma mistura de raiva e surpresa. Surpresa porque eu finalmente fiz algo fora do protocolo que ele mendigava. Foi ali que percebi que a transformação que o Gerardo planejou não era só por papel, era por mim ter coragem para usá-los. Naquele momento, enquanto os oficiais explicavam os termos e recolhiam cópias, percebi que a batalha legal era só o começo. A maior luta ia ser na mudança de terreno humano. Fazer a Marcela compreender que era possível se proteger. Fazer os vizinhos perceberem que a violência tem rostos sutis. E, sobretudo, fazer com que o peso que me chamaram deixasse de existir. A casa ficava com seu mantel, seu relógio e suas porcelanas. Eu ficava não como objeto, mas como guardiã. Fecharam-se portas do passado, abriram-se portas do presente. Ainda tinha dias de procura por documentos, noites em que o coração batia como o pêndulo do relógio e manhãs em que o sol entrava como se nada tivesse acontecido. Mas existia agora uma direção: nomear o que foi feito e começar a desfazer. Eu me prometi que para cada vez que alguém me chamasse de peso, eu ia colocar na mesa um documento que mostrasse minha dignidade. E quando soubesse que o risco ficasse maior, ia lembrar a voz do Gerardo dizendo: não confie só em coração. A casa ia voltar a ser casa, mesmo que de modo tortuoso. Ainda não tinha reconciliação total com a Marcela. Isso ia ser processo de anos e não de noites. Mas naquela madrugada, com o relógio marcando as horas e um silêncio diferente na casa, senti que tinha dado o primeiro passo: transformar a solidão imposta em suporte coletivo. Era hora de esperar pela justiça, por passos firmes, por testemunhos. E, no entanto, apesar do cansaço e das cicatrizes, tinha uma chama de esperança que me permitia sonhar com o Natal que um dia alargasse a mesa para a paz. O Natal foi se tornando aos poucos um marcador de progresso em pequenos gestos. Não o Natal perfeito das vitrines, mas o que se permite nascer onde há cautela.
Um enfeite reaproveitado, uma vela que a gente acendia à noite quando a casa parecia grande demais, uma taça extra posta sem que fosse preciso dizer para quem. A Marcela começou a aparecer mais nas manhãs, não só para tomar café, mas para ficar em silêncio comigo na cozinha, como se a presença ocupasse o espaço das palavras que ainda faltavam. Às vezes, ela pegava uma das telas do Gerardo, deitava ela levemente sobre a mesa e dizia: "Nós, acho que eu consigo terminar isto." Eu sentia minhas defesas cederem e, ao mesmo tempo, um medo apressado. Temia que a fragilidade dela abrisse portas para recaídas. Mas tinha agora certeza prática, papéis, testemunhas, um oficial que vinha quando precisava, que amparava qualquer vacilo. Os vizinhos foram se pondo ao lado, não todos de uma vez, nem com a solenidade de um ato público, mas como vizinhos fazem, com gestos discretos e uma proximidade que não pedia pagamento. A senhora da casa ao lado passou a trazer bolos às quintas-feiras. O homem do terceiro andar cuidou de aparar o jardim quando eu me esquecia. O jovem do prédio, que sempre ria sozinho, aceitou ligar a iluminação da rua quando as noites ficavam incertas. Essas coisas, pequenas, foram costurando o tecido rasgado da casa. Teve também olhos que investigavam demais, bisbilhoteiros que comentavam em voz baixa. Aprendi a não buscar aprovação em quem não tinha estendido a mão. O Ricardo não ficou sem resposta. As primeiras semanas foram de ameaças veladas, telefonemas sem voz do outro lado, bilhetes deixados na caixa de correio com frases que mais pareciam promessas. Numa tarde, quando o céu estava pesado de nuvens, recebi a visita de um homem que disse trabalhar para ele. Trouxe consigo uma pasta que cheirava a papel velho e a perfume forte. Sentou na sala como quem ocupa um trono e falou em termos que tentavam reproduzir a autoridade. Eu respirei fundo e lembrei do Gerardo: não confie só em coração. Respondi com tranquilidade que já tinha tomado as medidas necessárias, que tinha testemunhas e que a justiça estava em andamento. O homem sorriu como se esperasse uma rendição e saiu sem fechar a porta, gesto que me soou como ameaça mais do que como aviso. Teve um momento, porém, em que a força física do Ricardo não precisou se manifestar para ferir. Ele começou a mover obstáculos legais, contestou assinaturas, pediu perícias, atrasou audiências. Legalmente, o jogo era às vezes lento e cansativo. Cada ida ao fórum era um pequeno jantar de paciência. Filas, cartórios, protocolos, funcionárias com olheiras que repetiam palavras que não significavam muito para quem vivia noites em claro. O Alberto, com a pasta sempre arrumada, foi um alicerce. Não tinha gestos grandiosos, mas tinha presença e competência. Quando eu saía do tribunal, cansada e com o peso da defesa nas costas, ele dizia, com a voz firme e sem teatralidade: "Amanhã é mais um dia. Vamos organizar as testemunhas." E a gente organizava. A Marcela buscou ajuda profissional. No começo resistiu, recusava falar sobre certas noites, fechava os olhos quando eu tocava no assunto. Aos poucos, porém, permitiu que a terapia abrisse uma janela. Ali, num consultório de paredes claras, ela contou sem querer dizer tudo, pedaços que caíam às pontas das frases, silêncios que pesavam tanto quanto as lembranças. Eu acompanhava quando ela pedia e me sentia dividida entre o orgulho por ela buscar cura e a culpa por coisas que eu teria evitado se tivesse sido mais atenta antes. Não fui perfeita, nunca prometi ser, mas aprendi a pedir perdão quando precisava pedir e a oferecer perdão quando ele era pedido. Teve dias em que me vi reorganizando o ateliê do Gerardo, pincéis alinhados, telas esperando cor, tubos de tinta que pareciam relógios adormecidos. Ao limpar uma prateleira, encontrei bilhetes antigos, pequenas instruções, receitas, listas de compras que ele escreveu com a letra miúda dele. Num desses papéis, um rascunho dizia: "Se algo me faltar, cuide do que é memória, o resto a lei esclarece." Sorri e chorei ao mesmo tempo.
Trabalhar com aquelas coisas foi um modo de manter a presença dele viva, sem que só a saudade me consumisse. Convidei a Marcela para entrar comigo no ateliê. Ofereci materiais velhos, incentivando que ela encontrasse uma linguagem própria. No barroco das tintas, ela reaprendeu a segurar o pincel sem medo. O calendário avançava com uma pressa quase cruel. Em dezembro, quando as estradas pareciam carregar uma ansiedade coletiva, recebi convites e ofertas de ajuda que eu jamais esperava aceitar. A igreja da esquina organizou uma arrecadação para famílias em situação de vulnerabilidade. Colegas do Gerardo, artistas, antigos clientes, vieram oferecer apoio financeiro e emocional. Não era só dinheiro, era reconhecimento de que aquela casa, com seus quadros e histórias, importava. Um deles trouxe uma tela antiga que o Gerardo tinha pintado e que, por um tempo, a gente pensou que tinha sido perdida. A obra tinha manchas que a lembrança não apaga. Trazia no traço um pedaço da alma dele. Colocamos a pintura na sala, em posição de respeito. Olhar para ela virou um rito. Apesar dessa teia de apoio, tinha noites em que o medo voltava, como uma maré. Lembro de uma madrugada em que a gente acordou com o som de vidros no quintal. Meu corpo, treinado por anos a reagir, levantou sem pensar. Tinha uma sombra tentando forçar a janela da cozinha. Chamei o oficial que tinha sido designado. Ele apareceu a tempo e, com voz segura, ordenou que a sombra fosse embora. O Ricardo, dessa vez, ficou preso nas próprias contradições dele, presente e ainda assim esquivo. A tentativa dele falhou e a polícia redigiu um boletim. Foi um corte seco no que restava da influência dele sobre nós. Contudo, também entendi que a segurança não ia vir só do uso de leis. Vinha da coragem de manter os olhos abertos e de não voltar a ser silenciada. No trabalho cotidiano de reconstrução, tinha rituais que me davam forças. Preparei a mesa do jantar como Gerardo gostava. Pratos simples, temperos antigos, um cuidado que era homenagem. A Marcela, mesmo sem dizer muito, sentava e a gente comia. Numa dessas noites, ela falou de futuro, com uma timidez que quase aveludava a voz. Quero tentar uma exposição, não sei se consigo, mas quero tentar. A janela que se abriu naquele pedido foi pequena, porém definitiva. Combinei com ela que a gente ia fazer uma mostra modesta no salão da igreja, que ia aceitar doações de pessoas que quisessem ajudar. A exposição ia ser, mais do que venda, um ato de presença. A casa mostrando que ainda era casa e que as histórias, mesmo feridas, podiam ocupar o espaço público sem vergonha. A iniciativa da exposição trouxe outro fenômeno: reaproximações e também resistências. Alguns antigos clientes do Gerardo reapareceram, emocionados, carregando lembranças e memórias. Outros, talvez desconfortáveis com o que tinha acontecido, se afastaram. Aprendi que o mundo tem diferentes formas de responder ao luto. Algumas calorosas, outras frias, muitas indiferentes. Mas tinha uma verdade simples. O que importava era o que eu e a Marcela fazíamos diante disso. A gente seguia costurando. O processo legal caminhava. Teve audiências em que a voz do Ricardo tentou soar mais fina, tentativas de reduzir a ele a vítima. Em certa ocasião, o advogado dele apresentou argumentos que cheiravam a manipulação. Sentada na audiência, segurei firme nas mãos do Alberto. Ele apresentou testemunhos claros, vozes de vizinhos, mensagens, o relatório policial. A juíza ouviu em silêncio e, no final, determinou medidas que nos protegiam de forma mais definitiva. Ao ouvir a sentença, um peso saiu do meu corpo como se durante dias eu tivesse carregado uma pedra invisível nas costas. As medidas não iam ser a cura de todas as feridas, mas eram um solo de segurança para recomeçar. O Natal, então, se aproximou com uma mistura de expectativa e cautela. A gente enfeitou a casa com o que tinha: guirlandas feitas à mão, luzinhas que piscavam timidamente, uma toalha nova na mesa. Convidei alguns vizinhos, não para uma festa exuberante, mas para um encontro simples, onde a comida foi partilhada e as histórias circularam.
A Marcela, surpreendentemente, sorriu muito naquela noite. Teve uma música que o Gerardo gostava e a canção se fez pano de fundo enquanto nós duas olhávamos para as luzes. Num momento, ela levantou, pegou uma taça e com a voz baixa declarou: "A quem guardou nossas memórias, obrigada." Agradeci sem conseguir dizer tudo o que sentia. Deixei que o silêncio dissesse o restante. Mesmo com a festa, sabia que a estrada era longa. Ia ter perícias, novas tentativas de manobra por parte do Ricardo, dias em que a lembrança ia me puxar para a solidão. Mas tinha, agora, uma linha que me continha. Não era mais só sobrevivência, era reconstrução. E em silêncio, enquanto a casa pegava o brilho da noite de inverno, jurei que ia continuar a costurar, dia após dia, as ancoragens que a vida nos deu: amigos, lei, coragem, memória. O Gerardo, em cada canto das telas, parecia aprovar esse trabalho de paciência. Na manhã seguinte ao Natal, acordei com um sol pálido e o som distante de crianças brincando na rua. Ao abrir as cortinas, percebi que algo tinha mudado na luz da casa. Não era só claridade, era um convite a continuar. Tomei um copo de café e fui até o ateliê do Gerardo. Ali, entre cheiros de tinta e pincéis, uma lista pequena colada na parede chamou meu olhar. Coisas a fazer: organizar papéis, atender chamadas, planejar exposição. Embaixo, alguém tinha rabiscado uma palavra nova: viva. Sorri. Senti que a palavra podia ser simples, mas era inteira. E compreendi que, apesar das batalhas que ainda iam vir, tinha também muita vida a reaver. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está vivendo isso agora, deixa aqui nos comentários. Conta começando com eu e diz o que você faria. Às vezes, saber que a gente não está sozinha já ajuda a dar o primeiro passo. E se essa história mexeu com você, se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha com quem precisa ouvir que é possível reconstruir depois da dor. Aqui, a gente transforma sofrimento em coragem e mostra que a vida, mesmo ferida, insiste em continuar.